Olá, bem-vinda de volta ao Tricô Diário, versão Esquenta MCAL 2025. Ai, ai, hoje é dia 13 de setembro, faltam pouco mais de 15 dias, faltam pouco mais de 2 semanas para começar o MCAL do Steven West. Vocês já me viram falando muito dele por aqui, mas é porque eu fico muito ansiosa. Essa é a época do ano que eu mais gosto, porque tem todo esse projeto do MCAL que eu acho que, eu não sei, me estimula muito. Eu acho que tem vários componentes aí do MCAL que me agradam. Eu acho que tem essa questão do mistério, eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai ser o Chale desse ano e como que as cores vão brincar umas com as outras e como que vão ficar toda a miríade de alternativas que as pessoas vão criar. Também porque é muita gente fazendo o mesmo projeto ao mesmo tempo, então eu acho muito interessante essas trocas de experiências e de dúvidas e de participações e, enfim, eu acho isso é muito estimulante. E eu acho também que é um momento em que o tricô vira mais do que só o tricô. Ele é um hobby, uma brincadeira, mas ele também é uma coisa que une tantas pessoas de tantas gerações diferentes, tantas culturas diferentes. É, eu acho eu acho muito estimulante ver esse frescor que o Steven West trouxe para o tricô, espalhado no mundo todo, com gente tão diferente, de idades diferentes, de backgrounds diferentes, e ainda assim todo mundo junto nessa comunidade para criar isso. Eu acho isso muito legal. Então, se você não viu ainda, eu criei um grupo no Revelry pra gente conversar sobre o MCAL. Pra todo mundo. Tá todo mundo entrando lá e daí a gente se apresenta. E quem já definiu suas cores, mostra suas cores. Quem não definiu, pede sugestões, coloca ali as alternativas. A gente está trocando um monte de figurinhas sobre tipos de fios que cada um vai usar. Como tem gente do Brasil todo, tem gente que vive em lugares muito quentes, então que quer usar fios leves, quer usar fio de linho, fio de algodão. Tem gente que quer usar lã pela primeira vez, então também tá na dúvida de um monte de coisas, de como se comporta, espessura de fios, se vai ficar muito quente, para que tipo de clima é mais adequado. A gente está trocando um monte de ideia lá. Se você quiser entrar, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link para entrar no grupo. Para entrar nesse grupo do Revelry, você só precisa ter uma conta lá. É simples, você faz lá o seu perfil e aí você clica nesse link, ele te direciona para esse grupo, você pede para entrar, pronto, tá lá. Daí entra lá naquele, vocês vão ver que logo no começo tem uma discussãozinha que chama MCAL 2025 Introdução. Daí entra lá e coloca seu comentário, já diz se vai ser a primeira vez que você vai participar, se você já participou antes, qual a sua experiência, quais são as suas expectativas, se você já definiu sua paleta de cores, se você já definiu os fios que você vai usar, se você tem alguma dúvida. Lá tem gente de também todas as experiências. Tem gente que já participou, tem gente que nunca participou. Então, eu acho que é um lugar legal pra gente discutir isso. O próprio Steven West, evidentemente, ele tem, todo ano ele tem grupos para falar do MCAL, é a mesma coisa. As pessoas se apresentam, mostram o que vai fazer. Depois, à medida que o projeto vai rolando, as pessoas vão mostrando o seu projeto e todo mundo vai dando opiniões, compartilhando experiências, é super legal. O problema do grupo dele é que é em inglês. Então, se inglês é uma barreira, eu acho que por isso que é legal da gente ter um grupo em português, porque daí é isso, a gente troca a figurinha no nosso idioma. Mas óbvio, quem fala os dois idiomas pode perfeitamente participar dos dois grupos. De repente a gente até faz um intercâmbio de experiências. Ou ali eles estão falando sobre isso e tudo mais. Eu não tô no grupo do MCAL do Steven West, porque eu não dou conta de acompanhar tantos grupos. Mas eu participei acho que 2022, se não me engano, e foi divertido. Enfim.
Eu acho que vale a pena participar. E para entrar no espírito do Chale, para entrar no espírito do Emical, eu terminei o meu Fiberfest Shawl, que é dele também, mas não foi um Emical. Esse daqui foi um desenho que ele fez para um festival de fios de Barcelona, eu acho que se chama Barcelona Fiber Festival, se não me engano. E daí ele criou um chale que se chama Fiberfest Shawl, né? Para homenagear esse festival. É um chale semicircular, nesse modelo que ele faz com bastante frequência. Só que esse daqui, ele é um semicircular com carreiras encurtadas. Então, ele é super interessante porque ele começa aqui. Ou seja, ele começa fora do centro do chale, tá vendo? Ele começa com essa meia-lua aqui, e daí a gente faz esses pedaços aqui que são rosa mais escuro, são carreiras encurtadas. Por isso que ele fica nesse formato assim, menor num canto, tá vendo? Menor aqui e mais largo quando vai chegando aqui embaixo. Daí a gente faz uma banda de brioche, mas essa banda não tem carreiras encurtadas, ela é igual, tá vendo? Daí uma segunda banda de carreiras encurtadas, que fica maior aqui do outro lado, daí outra de brioche. E daí nessa parte que são as carreiras encurtadas, ele pôs esses bobbles. Quem fez o Google Dynamo o ano passado já passou por essas bobbles, essas pipoquinhas que tem aqui, ó, tá vendo? São umas mini bolinhas, é super gostoso de fazer. Quem tá preocupado com as coisas que vão ter no chale e tudo mais, é super simples de fazer, tá? Isso daqui você desliza ponto com fio na frente e faz 3 em 1. Enfim, depois eu explico com calma, mas assim, é super simples. Depois tem umas laçadas grandes aqui embaixo, tá vendo? Aí tem a parte de brioche em 2 cores. E aí tem a borda, que é um chevron no brioche, nesse caso. É um chevron em brioche em 2 cores. Então a gente tem aumentos e diminuições para poder fazer esse formato de seta. E daí o chevron continua aqui embaixo, mas com carreiras em tricô e meia e com carreiras em malha e carreiras em malha invertida. Esse branco com pontinhos é malha invertida. E a gente finaliza com I-cord. Daí eu bloqueei, mostrei um vídeo como é que faz para blocar, para deixar essas pontas bem acentuadas e deixar o chale com esse caimento mais macio. Os fios que eu usei aqui, eu não sei se eu já falei deles, mas são fios importados que eu dei muita sorte, porque, na verdade, assim, eu usei 3 fios para fazer esse chale. Esse rosa escuro é o mesmo da minha Ranunculus, que eu já tinha mostrado antes, que é um Malabrigo Sock. Ele é 100% merino e de espessura fingering. Na verdade, é uma espessura até meio light fingering, ele tem 400 metros por 100 gramas a meada. E daí eu comprei 2 meadas para fazer Ranunculus e eu usei uma e tipo uns 100 metros. Então eu tinha uns 300 metros ainda de fio da segunda meada. E daí deu perfeito para usar, ainda sobrou um pouquinho. E daí a La Bien-Aimée, que é a empresa da Amy Gill, que é uma americana, descendente de coreanos, casada com um francês, ela mora na França há muitos anos e ela tem uma empresa de coloração de fios chamada La Bien-Aimée. E eu amo os fios dela, são incríveis. Infelizmente ainda não existe para vender no Brasil, mas a gente consegue comprar lá fora, em vários lugares. Ela tem revendedores pelo mundo todo, em muitos lugares. E eles fizeram aniversário de 10 anos em maio desse ano. E fizeram uma super promoção, 30% de desconto em todos os fios. E eu dei a sorte de que um mês depois, os meus tios estavam indo para a França. Então eu consegui comprar online, pedi para entregar lá mesmo. Então eu não paguei frete, né? Mas paguei frete local e não tive que pagar imposto de importação. Então acabou sendo um preço muito razoável. E daí eu comprei esses 2 fios que são o máximo. Esse que eu fiz aqui em cima, esse aqui do comecinho do chale, vamos ver se foca, isso. Esse daqui do comecinho do chale é um fio chamado, a base se chama cashmerino, que é merino com um pouquinho de cachemire, então ele é super maciozinho, tem um pelinho assim gostoso, e na coloração chamada G 10 ans, que significa eu tenho 10 anos, que é uma coloração que a La Bien-Aimée fez para comemorar os 10 anos da empresa. E
Eu usei aqui no brioche em duas cores, na parte de trás, esse que é branquinho, tá vendo? Que tem uns pontinhos roxos, azuis, amarelos e tal. É um fio que se chama Fua Fua, de uma empresa americana chamada Moondrake Company, fundada pela Rochelle. Esse Fua Fua é cachemir escovado. Então, ele é mais macio ainda do que o Suri alpaca, que é mais macio do que o mohair. Eles são todos meio que, vamos dizer assim, na mesma linha de fios, que são fios bem fininhos, de espessura lace, que tem uma base, eles têm um interior que é mais firme, geralmente é merino, às vezes é seda, e aí em volta tem esse fio que é o fio penteadinho, que às vezes é suri, às vezes é mohair, e nesse caso é cachemir penteado. É um fio hiper, ultra, maxi macio, chama Fua Fua. E essa coloração chama Ultraviolet Unicorn, que significa unicórnio ultravioleta, que é uma coloração. Então essa base é da Moondrake, mas ela foi colorida, foi tingida pela La Bien-Aimée. Então essa cor é exclusiva da La Bien-Aimée. Então eu comprei esses dois fios online na loja da La Bien-Aimée e daí meu tio trouxe pra mim. E aí eu pensei em várias coisas pra fazer com esses fios e não vinha. E uma hora os três estavam juntos e eu falei, perfeito. Daí eu lembrei que eu tinha essa receita e era uma receita que eu queria fazer há muito tempo. Daí eu fiz e deu certo assim a quantidade de fios, né? Agora, por exemplo, eu tive que adaptar algumas coisas. Aqui embaixo, na receita original, são 3 faixas dessa cor. Só que o meu Fua-Fua acabou. Então eu tive que fazer só 2 faixas. E daí a gente não termina com essa faixa da cor 2, que é o rosinha escuro, e teoricamente a gente faz o I-cord seria com esse rosa escuro. Mas aí eu resolvi fazer mais uma banda de rosa escuro e terminar com o cashmerino, que foi o fio que mais sobrou. Eu achei que ficou super bonito. Ficou bem Penélope Charmosa, assim, geralmente rosa não é muito a minha cor, mas eu tô numa onda rosa, não sei o que que é, e daí, enfim, eu resolvi aproveitar. E além de tudo, combina com essa blusa. Então, como essa é uma blusa um pouco mais leve, de meia estação, tá vendo? Ela tem meia manga, ela é mais aberta, ela é bem fininha, eu já mostrei ela aqui, ela é leve, apesar de ser merino, ela é leve. Às vezes, se ainda tá um pouquinho mais frio, então é bom porque é um chale que combina com essa blusa. E fica bonito. Bem estilo Penélope Charmosa mesmo. Outra coisa que eu terminei nesse meio tempo e que eu não podia mostrar, mas agora já foi lançado, então agora eu posso mostrar, é a blusa Scrappy Yoke Sweater da designer ucraniana que mora nos Estados Unidos, chamada Olga Putano. Ela tem vários desenhos lindos e daí ela colocou um pedaço uma amostra, né, que ela estava tricotando dessa blusa e perguntou por testers e eu resolvi entrar e consegui entrar, né, na lista dela de tester e daí eu fiz, vou mostrar. Essa daqui é a Scrappy Yoke Sweater da Olga Putano, como eu já falei. Ela é uma blusa originalmente feita em fio fingering. Eu resolvi fazer com o fio orquídea da Pinguim. Então eu usei essa cor marrom, agora eu já não lembro mais o nome das cores, mas essa cor marrom escura, esse bege, esse branquinho cru e esse vermelho. Então são 4 cores. Ela chama de Scrappy Yoke porque supostamente é para você fazer com todas as sobras de fios fingering que você tem. Então você pode fazer com quantas cores você quiser, na verdade. Mas o original dela tem 4 cores e eu resolvi seguir as 4 cores dela. Eu tenho uma página de projetos no Ravelry, depois eu vou deixar escrito aqui embaixo, se você quiser olhar para ver direitinho quanto de fio que eu usei, eu já não lembro mais os cálculos, né? Mas no teste ela pediu para mostrar os cálculos e tudo mais. Tem tudo lá na página de projeto. Mas ela é uma blusa em jacquard. Ela é uma blusa inteira feita em jacquard. Ela tem uma pala circular, então pala circular significa que a gente faz os aumentos bem espaçados de maneira igual, né? Que é para ela ficar com um desenho assim, ela fica com um desenho arredondado, você vê que não tem aquela costura de raglan, que nem na flex, por exemplo. O raglan, os aumentos, quando você faz uma blusa de cima para baixo, os aumentos eles ficam todos concentrados nessas linhas. Então você tem 4 linhas de aumento no raglan.
Na pala circular, você não tem linhas de aumento, porque os aumentos ficam todos espalhados ao longo de toda a pala. Então você não vê o aumento assim de forma muito clara, né? Até que você separa para as mangas, depois que você separa para as mangas, daí ele é inteiro, não tem mais aumento, ele é inteiro reto, né? Daí aqui dá pra ver que é onde mudava onde mudava a minha carreira, então tem um pequeno jogo. Existem técnicas para não deixar esse degrau, mas eu não ligo muito. Fica embaixo do braço aqui, ó, ninguém vê. Mas é linda, né, essa blusa? Essa é uma blusa por causa desse fio orquídea. O fio orquídea... Peraí. Eu tenho um aqui, ó. O fio orquídea, ele é 80% acrílico, 20% alpaca. Ele é super macio, super gostoso. Ele é bem redondinho, ele tem uma boa torção. Não sei se dá pra ver direito. Ele tem uma boa torção. Ele é macio. Ele tem um tex de 430, o que significa que ele não é dos fios mais pesados. 233 metros por 100 gramas por meada. Eu achei ele muito gostoso, ele é gostoso de usar, mas assim, além dele ser um fio já mais quentinho, isso é jacquard, né? Jacquard significa que onde você tem duas cores, você tem os dois fios passando por todo o tecido. Isso significa que a maior parte da blusa, fora essas partes aqui que são de uma cor só, né? Aqui no meinho assim, fora essas partes que são de uma cor só, todo ele tem dois fios passando o tempo todo. Então, ela é quase como se fosse uma blusa dupla, né? Então, ela é bem quente, essa daqui. Ela é uma blusa bem quentinha. E porque ela tem acrílico também, ela já não é tão respirável assim, mas ela é muito macia, ela é muito gostosa. Então, esse é o Scrap Yoke Sweater. Também eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que até domingo, se não me engano, ainda tem 10% de desconto de lançamento da própria designer. Eu vou deixar o código aqui embaixo, se ainda estiver dentro da época do desconto, vale a pena usar. Da última vez que eu vim aqui, eu mostrei alguns projetos que eu estava fazendo. Eu estava fazendo o Chale do Fiberfest e eu estava fazendo mais alguns outros projetos. E todos eles ficaram meio parados porque eu parei para fazer testes. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz. E quase logo em seguida eu peguei para fazer um teste de uma designer alemã chamada Anke. E eu vou mostrar agora para vocês. Essa daqui é a French Kiss Top da Anke. Anke Strick, ela chama no Ravelry e no Instagram. É uma regata e ela tem carreiras encurtadas atrás. E depois ela é toda feita com esse ponto, que é um ponto que tá super na moda hoje em dia. Ele tem um ponto deslizado aqui no meio, tá vendo? Então ele faz esse desenho interessante. Daí ela também tem listras aqui no final. Um barradinho aí, 1 por 1. E é uma blusa assim. Eu já falei isso aqui. Essa designer é alemã. Pra ela, isso daqui é uma blusa de verão. Só que isso daqui, tanto a versão original dela quanto a minha, foram feitas com lã e mohair. Ela é leve, mas ela é quente. Pra mim, ela é quente. Pro verão, eu acho que ela é muito quente. Então, assim, ela fica hiper leve. Tá vendo? Ela tem um super caimento, mas ela é lã e mohair. Eu usei esse mohair, que se chama Mohair Slam, da Milana e Lados. Esse daqui eu comprei lá na novelaria. E eu usei esse fio aqui lindo que se chama Sur, da Fios da Fazenda. Ele é 100% merino. Nessa cor que eu não me lembro o nome, mas depois eu busco aí pra você. É um azul, tá vendo? Com speckles azuis escuros. Esse é um fio também super leve, ele é light fingering, ele tem 500 metros por 100 gramas, ele rende muito. E ele é um fio de um cabo só, com uma pouca torção. Então ele tem um super caimento lindo, ele é ótimo para chales e tudo mais. E ele ficou ótimo nessa blusa, porque realmente ela é leve. Por exemplo, agora que tá meio nublado lá fora, que dentro não tá assim super quente, é uma delícia de usar, é perfeita, não tô sentindo nenhum desconforto. Mas eu coloquei essa blusa um dia lá em Gonçalves e tava sol. E eu senti calor.
Ela é quente. Pra mim, ela é quente pro nosso verão. Então eu não sei em que momento que eu vou usar uma blusa de manga de fora e que seja quente, mas enfim. Eu gostei de fazer, ela é ótima. Essa blusa eu acho que vai ser lançada na semana que vem, se não me engano. Eu aviso aqui quando ela for lançada. Eu não me lembro se ela falou dia 16, dia 15 ou ela só falou semana que vem. Quando ela for lançada, eu publico também no Instagram, porque geralmente lançamento tem algum desconto, né, da própria designer. E daí eu publico e aí quem tiver interessado compra com desconto. Mas eu gostei muito, eu gostei de fazer, ela é muito gostosa. E essa daqui eu bloqueei, todas as minhas blusas eu bloco. Falando um pouco sobre blocagem, eu acabei de gravar um vídeo mostrando eu blocando o meu chale, o Fiberfast Shawl, que é todo feito em lã. E eu já falei várias vezes que peça de lã você tem que blocar, dá uma diferença abismal. O meu Scrap Yoke Sweater, que eu fiz com esse orquídea da Pinguim, que é 80% acrílico, ou seja, ele é 80% sintético e 20% opaca, eu também bloqueei, mas eu não vi muita diferença. Eu assim, no final das contas, eu sempre lavo as peças que eu termino, porque a gente fica muito tempo manuseando, e às vezes vai dentro da bolsa, e às vezes fica em cima de algum lugar, e não sei o quê. Imagine uma roupa que você tá o tempo inteiro manuseando e deixando nos lugares, eu acho que é legal dar uma lavada. Às vezes o gato deita em cima, enfim. Então eu acho legal dar uma lavada de qualquer jeito. Mas eu não vejo muitos efeitos, esses efeitos benéficos da blocagem, porque esse fio, a maior parte da composição dele é sintética. E a blocagem com água não tem o mesmo efeito para fio sintético. Agora, essa daqui é totalmente natural, certo? É o mohair com o merino. E essa daqui eu bloqueei, mas eu bloqueei e depois eu deixei secando de um jeito que não é o ideal. E eu vou explicar por quê. Eu contei para as minhas amigas do meu grupo de WhatsApp como que eu bloqueei. Elas falaram, eu não conhecia esse método. Daí eu já fiquei um pouco desesperada, porque assim, não é bem um método, tá? Se vocês forem falar isso para qualquer pessoa, é possível que as pessoas fiquem um pouco de cabelo em pé. Não se faz isso, tá? Mas por que eu fiz isso? Eu vou explicar. Eu vou mostrar aqui uma foto do antes. E o que acontece? Isso eu já expliquei também. Quando você trabalha com lã, por causa de todos os processos que essa lã passa, desde ela ser cardada, fiada, tingida, não sei o quê, a torção dela ela vai acumulando essa energia. E aí você ainda tricota e tudo mais. Então, essa lã, depois que o seu tecido tá pronto, ela precisa relaxar nesse formato que vai ser o formato final, o formato da sua blusa, com os pontos e tudo mais. Então, geralmente quando você termina um projeto em tricô, ele tá mais encolhido do que ele gostaria de ficar. Ou seja, ele tá mais curto, mais encolhido do que ele vai ficar depois de blocado. Então, nessa foto que eu mostrei, eu vi que ela tava curta. Então, o que eu fiz? Eu lavei, do mesmo jeito que eu mostrei no vídeo. Eu lavei, mergulhada em água, com sabão de lanolina próprio para lã. Depois eu enrolei em toalha, apertei, 2 toalhas, tal. Quando você tira da segunda toalha, se você tirou bem o excesso de água, o seu projeto já tá... ele não tá seco, mas ele fica muito levemente úmido. Só que eu queria que ele secasse rápido e eu queria que ele tivesse mais peso. Então, eu bloqueei essa blusa no cabide. Não se faz isso. Por que não se faz isso? Porque o peso da sua peça com a lã, que guarda muita água, principalmente molhada, ela fica pesada, ela se puxa para baixo, a gravidade puxa ela para baixo. Então você tende a deformar a sua peça se você seca ela pendurada. Então não se faz isso. Agora, essa blusa, depois eu vou mostrar os cálculos aqui que eu não lembro mais, mas eu acho que ela não chega a pesar 200 gramas. Essa blusa, na verdade, acho que não chega a pesar nem 150 gramas, porque essa meada inteira tinha 100 gramas e essa meada inteira tinha 50 gramas. 50, ou 25, não, acho que 50 gramas. E eu não usei tudo. Então, essa peça deve ter no máximo 100 gramas, ela é muito leve. E eu tirei todo o excesso de água, ela tava assim, úmida quando eu terminei de lavar. Então eu sabia que ela não ia pesar a ponto de deformar a blusa. E esse pouco de peso que fez era o que eu queria pro caimento dela. Então aqui tem uma foto de como que ela ficou diferente depois de blocada, mas você vê que ela não ficou deformada, ela não perdeu a forma que ela deveria ter.
Não é como se ela estivesse encharcada e eu tivesse pendurado ela no cabide, ela ia estar completamente esticada, não é assim. E aí ela ficou no comprimento que eu queria, que é um pouco abaixo da minha cintura é aqui, então ela tá num comprimento que pra mim é ideal. Ela tem um montão de folga, essa blusa ela foi feita pra ter um montão de folga. Filomena, você tá tirando o foco do meu vídeo. Ela tem um montão de folga, que é pra ficar assim bem soltinha. Enfim, foi um projeto muito gostoso de fazer, muito legal e espero que você faça também, eu acho que você vai gostar. Bom, e aí nesses últimos tempos isso foi tudo que eu consegui terminar. Daí eu tenho 2 projetos que estão um pouco em andamento, mas cada vez mais devagar, né? Porque eu fui pondo outras coisas no meio. Mas tem um que tá fluindo mais que eu quero falar dele. Primeiro eu quero mostrar a minha Seashore Blouse, que eu pus uma foto dela no Instagram um tempo atrás e eu acho que ela não andou muito. É uma receita nova da Veronica Lindberg, que é aquela designer finlandesa cuja marca é Kutovakika no Instagram e no Ravelry. É uma receita nova dela que é toda feita em renda. E ela vai ter... Aqui tá acabando, falta acho que mais uma repetição disso aqui e a barra. E depois ela tem mangas longas. Eu tô fazendo, já mostrei aqui, ela andou um pouco mais desde aquela foto. Naquela foto acho que tava por aqui. Eu já fiz toda essa parte aqui de baixo. Vê que ela já tá ficando legal, né? Ela vai ser um pouco mais longa e depois ela vai ter um acabamento, né? A gente faz uma montagem aqui e depois a gente levanta esses pontos e eu acho que é a I-cord, se não me engano, que a gente vai fazer na gola. Então ela não fica tão aberta assim, mas ela é um pouco mais larguinha. Eu tô fazendo com um fio da Cisne chamado Natural Algodão de 3 cabos, usando ele duplo. Tá vendo? Eu tô usando 2 fios por vez. Então ele fica com a mesma espessura de um DK. Eu poderia ter feito com o DK, mas com os 6 cabos. Os 6 cabos é uma espessura DK, mas ele não tinha essa cor, que chama goiaba. Então eu resolvi fazer com 2 fios. Esse daqui tá quase acabando e eu tô tão apaixonada por ele. E vocês viram que ela tá assim, né, com as mangas em espera. E eu tô achando lindo, então eu tô querendo imaginar, já tô imaginando uma próxima que vai ser uma versão de manga curta. Ou seja, é só fazer ela igual. Depois que eu terminar a barra, eu levanto os pontos da gola, depois levanto os pontos aqui da manga e só arremato. Eu acho que vai ficar muito legal. E um outro projeto que eu tô fazendo, e esse tá andando mais, é o Night Lights Shawl. Acho que chama Night Lights Shawl, da Andrea Mowry, que é uma espécie de um é meio um chale e meio um cachecol. É um chale cachecol. Porque ele não é muito profundo. E ele é feito com... Ela usa, acho que fio worsted, e ela usa um fio de uma mesma coloração, que seria esse meu caramelo aqui. E aí o contraste, ela usa aqueles... E a minha cor de contraste, ela usa aqueles fios que mudam de cor da Spin Cycle, que ele vai criando mudanças de cor à medida que você vai tricotando, então fica super bonito, que nem nessa foto aqui, ele vai mudando de cor. Eu fiz com aquele kit de degradê da Fios da Fazenda. Então eu comprei fios de espessura DK, então eu sei que vai ficar um pouco menor, porque ela usa worsted. E aí eu fiz uma cor contínua, ou seja, uma cor sólida, que é essa daqui, que se não me engano se chama Aconchego. E aí eu usei o kit de degradês cor-de-rosa, que a Fios da Fazenda lançou. Agora aqui só tem 3, porque eu já usei as outras 2, tá vendo? Essa é a mais escura, esse é o rosa mais escuro. Segundo, eu tô exatamente no do meio, na cor do meio. E eu comecei com a mais clara. Então ele vai dar uma mudança de cor, mas é uma mudança de cor muito sutil. Se a gente colocar aqui um perto do outro, ó, dá pra ver a diferença, tá vendo?
E vai ficar maior ainda essa diferença do tom de rosa quando chegar no final. Eu tô praticamente na metade dele, então... Bastante já que eu fiz, ó. Eu tô praticamente na metade, ele aumenta, aumenta, aumenta. Depois, quando você chega na metade, você começa a diminuir exatamente do mesmo jeito. E é super gostoso de fazer, é super simples. É com pontos deslizados também, ó, tá vendo? Alguns pontos sem fazer. E é uma delícia. Eu acho que vai terminar e provavelmente eu não vou usar, porque já não tá fazendo mais muito frio. Mas vamos apostar que eu sou friorenta e vou acabar usando de algum jeito até o fim do ano. Mas esse mais tá progredindo, porque ele é pequeno, ele é mais fácil de levar pra lá e pra cá e é muito gostoso. Eu amo mexer com lã, então eu tô achando que esse eu também vou terminar antes de começar o MCAL. Eu não tenho certeza, né? Porque o MCAL é daqui a 2 semanas, mas eu acho que eu termino pelo menos esse, eu termino antes de começar o MCAL. E aí tem uma última blusa que eu quero falar a respeito, que depois eu me dei conta que eu acho que eu nunca falei dela. É a Love Letter Top, também da Veronica Lindbergh, a Kutovakika, da mesma dessa Seashore Blouse que eu tô fazendo em Goiaba. Essa é uma blusa que eu fiz faz bastante tempo já. Eu acho que eu achei que eu tinha mostrado ela no primeiro vídeo de todos, mas eu acho que eu nunca mostrei. Ela é uma regata, toda feita em renda, super simples, super gostosa de fazer, já faz tempo que eu tenho. Essa daqui, eu quero falar dela porque eu usei ela num vídeo recentemente e muita gente me perguntou. Essa daqui eu fiz com o fio Joy da Penguin. É um fio que até onde eu sei não existe mais. Eu não me lembro a composição dele. Eu falei para algumas pessoas que ele era 50% linho, 50% viscose, mas eu tenho quase certeza que não. Eu acho que ela é uma composição diferente. Acho que é 70 viscose, 30 linho. É uma coisa assim. E até onde eu sei é um fio que saiu de linha já. Eu acho que esse Joy da Penguin não existe mais. Mas a Made by You tem um fio de linho com viscose, que eu acho que tem, se não me engano, tem a mesma composição. Eu acho que é 70-30 também, que pode ficar muito bom. Eu acho que esse é um fio muito gostoso de usar, mas ele cede demais. A minha cava veio parar aqui embaixo, ó. E ele cede, na verdade, não é nem de lavar, é de usar mesmo. Eu percebo durante o dia, assim, que ela dá uma caída, sabe? Então, eu hoje em dia eu uso com alguma coisa por baixo, para não me sentir, assim, muito indecorosa. Mas ela ficou legal, ela tem um comprimento legal, mas eu acho que ela tá maior do que o que eu tinha imaginado, né? Que a gente sabe que viscose cresce mesmo, linho também, né? Mas ela, enfim, ela é muito gostosa. Essa sim é fresca, essa é bem verão, não esquenta, essa é maravilhosa pro verão. E daí um monte de gente, eu já queria fazer outra e um monte de gente se interessou. Então eu tô querendo organizar para depois do MCAL, então provavelmente novembro, pra gente comemorar a entrada do verão, ou dezembro, eu tô organizando um TJ dessa blusa. Essa blusa é uma receita paga, né? Love Letter Top, mas ela tem, a Veronica Lindbergh tem no canal dela no YouTube um vídeo fazendo passo a passo dessa blusa. Então, assim, quem é mais agilizado no tricô, acho que até consegue pegar só olhando pelo vídeo, porque ela é tudo super explicadinho mesmo. Agora, é em inglês e ela não dá medidas diferentes do que ela tá usando. Então, assim, muito sem querer ela fala a quantidade de pontos, alguma coisa assim, do tamanho que ela tá usando, que coincidentemente é o mesmo do meu. Mas eu fiz através da receita. Eu usei o vídeo dela para olhar, para ver. Depois eu comprei a receita numa promoção e eu achei mais fácil fazer pela receita. E então, assim, além de ser em inglês, enfim, acho que precisa da receita para ajudar. E daí, então, para ajudar quem não faz renda ou quem não é tão proficiente de inglês, eu vou fazer um TJ dessa blusa. Eu ainda vou organizar, eu posso avisar aqui para quem tiver interessado em participar. Eu já comprei fios para minha próxima versão. Eu vou experimentar fazer com 2 cores. Eu vou experimentar fazer ela meio listrada. Eu tô pensando assim, a cada sessão de renda tem uma cor diferente, sabe? Vamos ver se vai dar, né? Esse daqui também é um fio que tá se esgotando. Parece que ele é um fio que já foi descontinuado, mas ainda tem um monte de armarinho. Que é o fio Nature. Que é o fio Nature da Penguin também. Ele é um fio 100% algodão.
226 metros por 100 gramas, ele também tem um tex de 443, ele tem a espessura certa, a espessura que seria DK, que é a espessura certa para essa blusa. Esse Joy, acho que ele é um pouquinho mais grosso, mas também ele é como se fosse similar a um DK. Então eu vou experimentar fazer minha próxima versão com fio de algodão e em listras. Vamos ver se vai dar certo, vai ficar legal. Aproveitando o tema dos testes, alguém me perguntou como que funciona essa coisa de testes, que nunca tinha ouvido falar e tal. Então, como eu mostrei já 2 testes que eu fiz, eu acho que pode ser uma boa a gente conversar um pouco sobre isso, sobre testes de tricô, né? O que são testes de tricô ou test knit? Test knit é um período de testes de uma receita que um designer faz, não é obrigatório, mas um designer faz depois que ele escreve a receita. Então, assim, cada designer funciona de um jeito, claro. Tem gente que escreve a receita, depois o próprio designer faz a receita, corrige ali onde tiver alguma coisa para corrigir e lança essa receita. Tem gente que faz o tricô assim, totalmente intuitivo, primeiro tricota a peça, daí escreve essa receita. De qualquer forma que seja, nos 2 casos, geralmente, então depois que essa receita está escrita, antes dela ser colocada à venda, ela é passada para uma série de pessoas que são os testers, né, as pessoas que fazem o teste, para as pessoas seguirem essa receita e daí varia, aí a gente tem 2 caminhos que varia de designer para designer. A maioria dos designers usa esse período de teste como um período de beta, ou seja, o tester faz essa receita, então eles procuram gente para todos os tamanhos daquela receita, geralmente mais de um, então mais de uma pessoa vai fazer o tamanho 1, 2, 3, e essas pessoas vão dar um feedback da receita. Se teve coisa errada, se teve instrução que ficou confusa, número de pontos que não bateu, várias coisas do tipo, e aí o designer vai recebendo esse feedback, vai corrigindo. Tem designers que usam o período de teste simplesmente para fazer como se fosse um test drive mesmo, um teste de como que essa receita vai ser recebida. A Andrea Mowry, por exemplo, é uma que fala isso. Ela tem, justamente para fazer a correção das receitas dela, ela tem uma pessoa que chama-se Tech Editor. Seria um editor técnico. É uma pessoa que é muito versada em receitas de tricô, tem que ser uma pessoa que é muito também proficiente do tricô, mas são pessoas que são especializadas em revisar receitas. Seria como se fosse um revisor de livros, por exemplo, né? Então, alguém que vai ler aquele livro e vai pegar erro de português, vai pegar erro de concordância, vai dizer que essa parte fica melhor aqui. Um tech editor ou um editor técnico de uma receita de tricô também faz isso. Ele pega essa receita que o designer escreveu, ele corrige, ele olha, ele calcula, ele não vai tricotar todos os tamanhos, mas ele vai calcular a quantidade de pontos, então pontos iniciais, depois quantos aumentos tem que dar tantos pontos, então ele vai batendo essa quantidade. Então pessoas como a Andrea Mowry, por exemplo, quando já entram na fase de teste, a fase de teste não é pro tester dizer, olha, aqui tá errado. Pode ser que pegue erros, né? Às vezes acontece. Mas ela diz que essa fase de teste é mais para ela ver a receptividade da receita dela. Foi difícil de fazer? Foi complicado? As pessoas desistiram no meio do caminho porque era chato, porque era complexo? Ou as pessoas tiveram muitas dúvidas, por mais que tivesse bem escrito? Ela pega esse feedback. Mas a maioria dos outros designers que eu já vi fazendo teste não tem um tech editor e eles usam essa fase de teste para fazer esse beta. Então tem essa troca com os testers, a gente acaba entrando em contato muito com os designers para falar, olha, aqui não bateu minha quantidade de pontos, aqui não ficou do tamanho que você esperava, aqui não sei o quê, e o designer vai ajustando de acordo, né? Daí recentemente eu estava conversando com a minha amiga Maite sobre isso, né? Sobre como funciona um teste, como você faz um teste, como que um designer faz um teste. Ele é pago? Ele é com pessoas específicas? E aí o que eu falei para ela é que também eu já vi de tudo. Tem uma pessoa, ela não é designer, mas ela faz tricô, é uma tricoteira dinamarquesa chamada Hele. Ela tem um canal no YouTube também que eu posso deixar aqui embaixo para quem souber falar inglês, né? Ela fala em inglês. Ela só faz tricô, ela não é designer, ela fala sobre os tricôs dela, mas ela fala sobre várias coisas.
e ela mora na Dinamarca. E ela disse que lá na Escandinávia, de modo geral, ela falou que é mais comum que os testes não são remunerados, então o tester não recebe pelo teste, mas ele ganha o fio. Então eu suponho que é porque muitos designers lá trabalham em parceria com empresas escandinavas de fios. Então essas empresas doam os fios para os testers. Então vamos supor que a Petit Knit, por exemplo, vai lançar um design e ela quer testers. Ela escolhe os testers dela e ela diz que cor eu vou usar o fio X. Que cor você quer usar? Ou então eu vou usar dessa empresa. Qual fio você quer usar? E aí você pode escolher seda, você pode escolher mohair, sei lá, o que caiba naquela receita. E aí você ganha esses fios. Então você doa o seu tempo e sua expertise e você recebe o fio. Mas isso eu só vi na Escandinávia. O que eu vejo às vezes nos Estados Unidos, quando tem parceria próxima, então, por exemplo, uma designer vai lançar uma receita feita com o fio X para promover aquela empresa, por exemplo. Daí o que eu já vi é que se você é tester e você quiser usar o mesmo fio que a designer usou, às vezes tem um cupom de desconto para você comprar aquele fio. Você compra, mas com desconto, então daí você tem a possibilidade de usar o mesmo fio, pagando um pouco menos. Para a designer é legal porque ela vê outras receitas, a mesma receita que ela fez com outros fios, mas com a mesma base, outras cores, né, outras combinações. Mas também não é obrigatório, então você pode usar o fio que você quiser. Agora, o que acontece na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, é simplesmente o prazer de você estar em parceria com o designer. Então você vai trabalhar junto com esse designer no sentido de você gosta desse designer, você tem o prazer de fazer aquela receita, então você vai doar o seu tempo para ajudar aquele designer. É isso, essa é a troca. O que você ganha é a receita. Então, essa blusa, por exemplo, essa French Kiss Top, eu tive o prazer de ganhar a receita. Eu tenho uma blusa linda que eu tricotei com uma receita que eu não paguei. É isso, esse foi o meu ganho, né? Tem designers que te oferecem uma outra receita de tricô. Então, a Olga Putano, por exemplo, dessa daqui, do Scrap Yoke, ela falou, agradeceu todo mundo quando terminou e falou, me passem o seu usuário de Ravelry e me digam qual das minhas receitas que já existem você gostaria de ganhar. Então, eu ganhei a receita do Scrap Yoke, obviamente, que foi a que eu testei, e ainda ganhei mais uma que eu escolhi como um presente, como um obrigado por eu ter feito o teste para ela. Essa troca de testers e designers, você vê que é uma coisa assim muito informal, no sentido de que não existem regras. Cada designer tem o seu tipo. Tem designers, por exemplo, que tem grupos fechados. A Andrea Mowry, por exemplo, nunca abre as receitas novas e fala, tô procurando tester. Quem é tester para ela, se você acompanha a Andrea Mowry, por exemplo, você vê que quando ela lança uma receita, geralmente são as mesmas pessoas que que fizeram teste. Porque também é muito comum quando o designer usa testers, quando ele lança a receita, ele mostra não só as próprias fotos que tirou, mas ele também republica as fotos dos testers que quiseram que fosse republicado, né? Então eu postei, por exemplo, a minha blusa no Instagram e se eu tagueio a designer e a designer quiser usar, ela vai lá e copia aquela foto, né? E coloca a minha foto no canal dela. E a Andrea Mowry, por exemplo, então você vê muitas vezes são os mesmos testers. Eu sigo a Andrea Mowry há 1 milhão de anos. Eu nunca vi ela abrindo para teste, por exemplo, das blusas dela, dos chales, dos desenhos dela. A Rory, por exemplo, tá o tempo inteiro procurando testers. A Rory não tem uma cartela fechada de testers. Então, se você se interessa em fazer, segue a Rory Locatelli, por exemplo, que o tempo todo ela tá mostrando o processo e quando ela vai terminando, ela fala, logo eu vou abrir para teste. Às vezes, eles abrem para teste no Instagram mesmo. Então, você tá seguindo no Instagram e daí você vê e tem um link, geralmente é um Google Forms, mas pode ser outras coisas. Você entra lá e aplica, você diz qual é o tamanho que você quer testar e não sei o quê. Geralmente tem um monte de gente, eles te escolhem. Muitas vezes eles te escolhem aleatoriamente, por quantidade, por tamanho, né? Então você diz que quer fazer o tamanho tal, então ela escolhe, sei lá, 3 daquele tamanho, 3 do outro.
tem gente que, às vezes a Rory, por exemplo, a própria Rory, às vezes ela abre os testes num grupo do Revelry. Então ela tem um grupo de testes no Revelry. Toda vez que ela lança uma receita nova que ela não abriu no Instagram, ela abre lá nesse grupo. Então ela fala, olha, essa blusa aqui, abri para testes, me escreve quem quiser com o tamanho que quiser. Daí ela escolhe aleatoriamente. Se você for escolhido, geralmente você recebe o e-mail e com link. E daí também depende do designer. Às vezes eles usam Google, então você recebe um link para o Google Docs e aí você vai receber essa receita escrita no Google Docs. Tem uns que usam outras ferramentas digitais para acompanhar período de teste e tudo mais. Uma que sempre publica também online é a Sari Nordlund. Eu fiz 2 testes para ela já, que eu já falei deles. E ela publica no Instagram. Geralmente, ela também, que nem a Rory, vai mostrando os progressos de como que tá. Eu sei que design de blusa, a Sari, ela diz que ela precisa terminar a pala. Então, quando ela termina a pala e separa... a pala e uma manga. Então, quando ela faz uma blusa e ela vai botar para teste, ela bota para teste quando ela terminou a pala e uma manga. Daí ela fala, tá pronto para quem quiser testar. E ela tem, por exemplo, uma coordenadora de testes. Então, ela anuncia, mas não é com ela que a gente lida. A gente lida com essa pessoa que coordena os testes. É a pessoa que, acho que é a pessoa que escolhe os testers, que manda link, que recebe feedback, que não sei o quê. A Sari não dá... A Sari não oferece nada como retribuição. Os 2 testes que eu fiz para ela foram do mesmo livro dela, que é o Summer Knits, que ela lançou agora, é o último livro que ela lançou. Então, a única coisa que tem é meu nome no livro dela. Eu não ganho nem o livro, nem na versão digital. Mas se eu quiser comprar, vai ter meu nome ali no fundo, que ela agradece os testers dela, e aí tem meu nome lá. Ela pede para você escrever numa lista como que você quer que o seu nome apareça. Porque você pode querer que apareça a sua marca, por exemplo, enfim. Quem mais? E tem umas pessoas, tem uns designers assim que abrem muito raramente para teste, e certas coisas é segredo de estado, vocês já podem até imaginar, né? Os chales do MK, do Steven West, por exemplo, todos eles passam por teste. É muito raro um designer, principalmente um designer grande, não passar suas peças por teste antes. E o chale do MK, que é segredo de estado, tem um grupo seleto, fechado de testers. Você nunca vai ver o cara falando, olha, quem quiser testar meu chale. É gente, assim, da mais absoluta confiança dele e da Linda, que é uma das melhores amigas dele, que é coordenadora de testes para ele, de teste para tudo. E daí já tem essa listinha fechada, você só fica sabendo quem é depois. Quer dizer, né, se você acompanha o Steven West, você vê certas pessoas, depois que ele vai lançando as receitas e tudo mais, você vê que essa pessoa foi tester do MCAL. Mas são sempre as mesmas, sabe? Porque imagina, é um negócio que a graça toda é um mistério. Aí você tá o tempo inteiro pegando testers novos e tem um que abre a boca e conta pra todo mundo. Você já imaginou? Estraga um ano inteiro de trabalho, né? Então, por exemplo, o Steven West usa testers novos, mas para outras coisas. Então, quando ele começou 3 anos atrás a fazer um MCAL de meias, que é um que acontece em maio, se não me engano, eu participei do primeiro MCAL, né? Não do primeiro teste. Mas ele abriu para testers novos. Então eu conheço umas pessoas que aplicaram e são testers das meias dele. Que é um outro mistério, mas aí ele abriu um novo grupo de testers. E as receitas tradicionais, que não é mistério nem nada, às vezes ele lança no Instagram, ele joga lá. No fim do ano passado, ele abriu para teste. Eu não lembro se foi no fim do ano passado ou se foi no fim do ano retrasado. Ele abriu para teste um chale que ele tem, que eu não lembro como chama, que é inteiro feito em mohair. Eu lembro que eu fiquei tentada, eu falei, puxa, que legal, você testa do Steven West. Mas era um chale desses imensos, ele tinha o mesmo ponto no chale inteiro, ou seja, imenso, o mesmo ponto, e ele era todo em mohair. E daí eu falei, não tô afim de passar sei lá quanto tempo fazendo o mesmo ponto, sabe? Não foi um chale que me chamou a atenção. E daí também tem isso, né? Você não é obrigado a participar de testes. Então, eu pelo menos faço isso, eu escolho baseado no que eu gosto. Todos os testes que eu fiz até hoje foram receitas que eu olhei e falei, eu compraria muito essa receita.
Daí, se eu posso nem comprar e fazer antes de todo mundo, ainda participar do teste, eu acho muito legal, né? Mas tem um monte de teste que eu deixo passar, porque às vezes são receitas que eu não compraria, por exemplo. Ou às vezes são receitas que eu compraria, mas às vezes não cabe no meu cronograma. Por exemplo, agora, falta 15 dias para Mical. A Sari tá para lançar uma blusa de lã toda cheia de tranças que eu tô louca para fazer, mas eu não vou pegar. Eu nem sei quando ela vai lançar. Ela diz que tá para abrir, né, pro teste, mas eu não sei quando vai ser. Mas eu não vou pegar, porque apesar de que ela dá prazos relativamente longos, sei lá, vamos dizer 1 mês e meio, 2 meses, é o tempo do Mical. Então, assim, agora, por exemplo, se ela lançar agora, eu não vou nem me inscrever, porque eu sei que eu não vou fazer, sabe? Então, tem receitas que eu pego, que eu deixo passar. Tem receitas que eu deixo passar, porque eu sei que não vai bater com a minha programação, né? Tem testers que eu já apliquei várias vezes e nunca consegui. Então, por exemplo, a Jessie May é uma. A Jessie May é a designer daquela blusa listrada em amarelo e azul que eu tô fazendo com o Feel More Hair da Pinguim, que eu mostrei aqui, acho que no último ou no penúltimo vídeo. Eu amo os designs dela, eu tenho várias receitas dela, eu tô fazendo essa. Quase toda vez que ela lança uma receita nova, que ela abre para testes, eu aplico, nunca consegui. A Cris eu sei que já fez um teste para ela de uma regata. Eu não sei. Ela manda e-mail dizendo que não é pessoal, que ela escolhe aleatoriamente, que ela sempre abre para pessoas novas, que não tem a ver com grau de experiência, que não tem a ver com nada. Eu não duvido, deve ter muita gente que aplica, né? Mas vai saber, enfim. Toda vez eu aplico e nenhuma vez eu consigo. Não sei se de repente ela tá, porque geralmente eles pedem para você disponibilizar ou o seu Instagram, se você usa muito ele para suas coisas de tricô, ou o seu Ravelry, né, sua página, seu perfil. E porque eu acho que eles também querem ver, né? Se você aplica e eles olham e você só sabe fazer cachecol reto, por exemplo, eles não vão nem perder tempo, né? Então eu acho que tem uns que avaliam mesmo, nesse sentido de não é ver se você é bom, mas se você tem capacidade, talvez, de ler a receita, de fazer, para não perderem tempo com gente que não sabe nada, né? Então eu não sei também se no caso da Jessie May ela tá esperando, por exemplo, que eu tenha receitas dela feitas. Seria uma coisa que eu pensaria. Eu, como designer, por exemplo, poderia ser uma. Tipo, você já fez minhas receitas? Porque, de repente, é o meu jeito de escrever, você nunca nem tentou. Não sei se vai dar certo, sabe? Pode ser, não sei. Vamos ver, se um dia eu conseguir, eu conto pra vocês falando, Vitória, virei tester da Jessie May. Enfim, é divertido ser tester. Eu acho que é uma doação, mas também, assim, a gente aprende muita coisa. Às vezes a gente entra em contato com o próprio designer, que é sempre interessante. A gente conhece outras pessoas, às vezes a gente participa de grupos que tem outros testers, então você troca figurinhas e tudo mais. Tem coisas muito legais. Eu conheço gente que meio que vive de fazer teste, assim. Toda hora que você segue a pessoa, teste pra esse, teste pra aquele, sabe? Como se só fizessem teste a vida toda. O que também é uma coisa muito legal, porque de certo modo, meio sem querer, você vai criando um portfólio, né? Se isso é uma coisa que você quer fazer da sua vida, ser tester, por mais que você não receba para isso, mas vamos supor, é um prazer que você quer ter, também é legal. Às vezes é como se você tivesse um currículo, né? Se um dia você vai aplicar, geralmente eles perguntam, você já fez teste para outras pessoas? E daí se vão olhar no seu portfólio, pô, você tem teste pro, sei lá, pro Steven West, pra Rory, pra Sari, pra não sei quem. Legal! Tipo, você tem um valor maior, vamos dizer assim. Às vezes, tá? Eu tô imaginando aqui. Tem muita gente que gosta de pegar tester virgem, assim, sabe? Tipo, gente que não tem grandes experiências. Porque às vezes, justamente, que nem eu falei da Andrea Murray, às vezes o que eles querem testar é justamente a legibilidade e o entendimento, a inteligibilidade da receita. Então, às vezes, eles não querem só o tricoteiro experiente, eles querem o inexperiente. Porque eles querem ver como é que o inexperiente vai entender essa receita, sabe? E também é isso, né? Se você escreve a receita só pensando no experiente, você só vai vender para quem é experiente. E aquela pessoa que tá afim de experimentar pela primeira vez vai ficar de fora porque não dá para ler a receita, sei lá, não dá para decifrar. Essa é uma queixa que eu já ouvi bastante, por exemplo, da Petite Knit. Tem muita gente que fala que hoje em dia não, mas que há uns anos atrás eram receitas difíceis de entender. Porque eram receitas escritas para quem, como os escandinavos, nasceram com agulhas de tricô nas mãos. Então era tipo, faça tal coisa. E eles assumem que você sabe fazer tal coisa. Porque é tipo, todo mundo sabe.
E aí ela começou a perceber que as receitas dela estavam chegando para mais e mais pessoas, né? Estavam ficando famosas, chegando para outros continentes e tal. E tinha muita gente que estava se queixando de duas coisas, de que as receitas não eram tão passo a passo como estão acostumados e que não tinham tamanhos inclusivos, porque lá eles são um pouco mais, sei lá, mais para magrinhos, menorzinhos, assim. Menorzinhos não necessariamente, né? Que os escandinavos são grandes, mas eu sei que uma das queixas que as pessoas tinham é que não tem tamanhos inclusivos. E aí agora é uma coisa que tá mudando já faz uns anos, e os tamanhos estão começando a ficar mais inclusivos para pessoas maiores e tal, para poder abarcar toda essa quantidade de novos fãs que eles foram ganhando com os anos, né? Enfim, eu acho que fazer teste é uma coisa muito divertida. Eu, particularmente, acho muito divertido. É legal ver diferentes jeitos que as pessoas escrevem as receitas, que elas pensam os seus desenhos. É uma coisa que eu vou continuar fazendo, sim, que eu acho muito interessante. Mas é isso, né? Como a gente não recebe para fazer, eu vou fazendo na medida que me dá vontade. Enfim. E por hoje é isso. Vejo vocês daqui a 2 semanas, onde a gente vai provavelmente já estar aquecendo os motores para o Emical, porque o próximo tricô diário vai ser no domingo antes do Emical começar. E é isso, te vejo em 2 semanas.